13 a 35. Eu quero falar essa noite sobre o ressurreto no caminho. Lucas 24, 13 a 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos procura e preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus então expunha-lhes o que a seu próprio respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele imediatamente desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, meu Pai, eis aí a palavra do Senhor, palavra santa, palavra revelada,
Lucas, depois de uma pesquisa minuciosa, escreveu esse evento, onde 2 dos seus discípulos, depois de muita tristeza, estavam retornando para suas vidas normais, comum, se esqueceram de tudo que o Senhor viveu ao lado deles, de tudo que eles viveram ao lado do Senhor. E com grande misericórdia o Senhor insistiu em se revelar para eles no caminho. Ajude-nos então, ilumina-nos nessa noite, Senhor. Dá que conheçamos, dá que vejamos as entrelinhas desse evento e nos abençoe pelo menos com algumas percepções da verdade do Senhor neste evento. E que a verdade do Senhor nos liberte essa noite. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu não sei, assim, não sei as gerações que temos aqui, né? Mas pelo menos alguns dos irmãos, creio eu, têm a lembrança da mãe, do pai, da avó, do avô, e que muitas vezes, quando a gente ia sair da presença deles, a primeira coisa que eles falavam para a gente era assim: vai com Deus, meu filho, vai com Deus, vai com Deus, meu filho. Eu sinto muito, porque esse vai com Deus, ele ficou tão comum, né? Nós ficamos tão familiarizados com essa expressão, né, de vai com Deus, que aí a gente fala assim, vai com Deus, sem nem saber o que isso significa. Talvez hoje, diante dessa história desses 2 discípulos, muito provavelmente aqui um casal, alguns dizem serem 2 homens, né? Mas eu insisto na ideia da presença de uma mulher, eu acredito assim, respeito quem acredita ser 2 homens, não tem problema, isso não vai separar, gente. Eu só acredito que aqui também tinha mulher. Eu acredito assim, maravilhosamente na função da mulher no ministério de Jesus, e ela sempre presente, muito presente, sustentando todo o caminho de Jesus Cristo. E ainda hoje, a Igreja de Jesus, massificamente, tem uma grande maioria de mulheres, né? Muitos trabalhos são sustentados pela vida de vocês, nossas irmãs. Bom, então eu acredito aqui nesse casal e que eles vivenciaram essa experiência. E com a experiência desse casal, penso eu, nós temos a oportunidade de ressignificarmos talvez essa expressão cotidiana, familiar, do vai com Deus. O que isso significa para a gente hoje? Talvez até possamos usá-la um pouco mais com o seu significado real, presente, inclusive transformador. Porque quem vai com Deus é transformado, indo com Deus. Quem vai com Deus não permanece do mesmo jeito. Quem vai com Deus é liberto, é curado. Quem vai com Deus tem esperança. Quem vai com Deus tem uma vida diferenciada. Quem vai com Deus passa por muitas pitimbas, sim, problemas, sim, mas com Deus. Com Deus. E quando nós olhamos os problemas da vida com os óculos e de repente a gente percebe a presença de Deus, eu falo, poxa, que bacana que Deus está comigo. Eu posso caminhar. Eu posso continuar no caminho. Eu tenho força para chegar até o outro lado do caminho, porque eu estou indo com Deus. Eu não quero fazer uma exegese desse texto. Talvez eu aborde esse texto mais 1 ou 2 vezes, o mesmo texto, antes de nós celebrarmos o Pentecostes, porque esse texto é tão rico, que eu posso tirar 50 sermões completamente diferentes um do outro aqui nesse texto.
Mas hoje eu quero falar só sobre o ressurreto no caminho. Hoje eu gostaria muito de que todos nós percebêssemos que qualquer caminho, todo e qualquer caminho, ele tem adversidades, ele tem lutas, ele tem problemas. Se eu abrir aqui agora o microfone, e se nós começarmos assim aqui, eu gostaria que a gente colocasse assim, um motivo de oração de cada um de nós. Nós vamos ficar aqui a noite inteira, porque todo mundo tem um problema para resolver. Todo mundo tem alguma área da vida que clama incessantemente pelo milagre de Deus. Está aí o nosso irmão Gerson no hospital, com uma cirurgia gravíssima. Está a Helder no hospital, com uma cirurgia gravíssima. Está o meu pai com câncer. E o seu problema, a sua dificuldade. Tem gente que tem que cobrir um cheque amanhã que não tem um tostão. Tem gente que tem um problema na justiça e o negócio não desenrola. Tem gente que está com um problema dentro de casa e às vezes não sabe como fazer, como pedir perdão, como aproximar o coração. Tem gente que está passando por uma mudança de sistema de significados, isso é tão difícil. Talvez hoje a gente passe por uma mudança de sistema de significados. Talvez hoje a gente veja a vida de uma forma diferente e eu tenho esperança que isso aconteça. Tenho mesmo. Quando eu olho o ressurreto no caminho. Quando eu olho aquele que vai comigo, aquele que vai contigo. Quando eu percebo que ele está com a gente. A primeira percepção minha aqui é que os discípulos estavam frustrados, irmãos. Muito frustrados, com problemas como a gente. Esse casal devia estar completamente desanimado, sem esperança. O que esse casal que aguardava, de acordo com esse texto que eu li, um texto até não muito pequeno, né? Esse casal perdeu completamente todo o objetivo de vida. Tudo aquilo que esse casal esperava foi desmoronado. A casa caiu, acabou a esperança, porque o que eles acreditavam aqui, historicamente, politicamente, era que Jesus fosse um homem que livrasse a nação de Israel da opressão de um império romano. O que eles aguardavam era que Israel ressurgisse com toda a pompa, com toda a glória que teve uma vez na época do reinado de Davi. O que eles esperavam e que muitos judeus ortodoxos hoje ainda esperam e aguardam é esse rei, é esse governador, é esse presidente que vem e faça de Israel a nação melhor entre todas as nações do planeta Terra. Eu respeito muito os judeus que acreditam assim, mas eu preciso ser para eles um instrumento de luz, dizendo assim aqui, eu preciso que você reveja, porque o que você está esperando já aconteceu e você não viu. A luz já veio e você, igual os discípulos no caminho, como cegos, sem perceber. E o mais importante aqui é que no meio dessa tamanha frustração, eles se depararam com a dor de que Israel não seria liberta do império, e é por isso que eles voltaram para a terrinha deles, para a vidinha medíocre deles, dizendo: não tenho mais esperança, vou viver sempre nessa injustiça, pagando imposto caro, onde o império suga todas as minhas energias, onde eu planto, a maior parte do que eu planto vai para o império, aonde eu não tenho mais liberdade, aonde eu não vivo a minha vida, e eu vou ficar escravo agora para sempre, porque eu me enganei a respeito de Jesus. Era essa a fala, era essa a frustração, a tristeza deles.
E no meio da tristeza, Jesus vem. No meio da tristeza, da frustração, Jesus vem. Jesus se coloca no caminho com eles. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, olha para mim, Jesus ouve. Jesus ouve com toda a paciência do mundo, com todo o amor do mundo, a incredulidade deles, a frustração deles. Não é diferente com a gente. Eu uma vez, mais ou menos no início do ano 2000 para 2000, de 99 para 2000, passei por uma frustração muito grande e abandonei o ministério pastoral nessa época. A minha oração era assim: Senhor, eu quero o Senhor, eu amo o Senhor, mas eu não quero mais a igreja do Senhor. Essa foi a minha oração. Senhor, eu quero o Senhor, eu amo o Senhor. O Senhor é justo, Senhor, mas eu não consigo ver essa mesma justiça nessas organizações chamadas igrejas. Eu amo o Senhor, eu me sinto perdoado pelo Senhor, mas eu não percebo que essas organizações chamadas igrejas têm perdão assim. O Senhor é puro, Senhor, mas eu me deparo com tanta impureza. O Senhor é honesto, Senhor, eu me deparo com tanta hipocrisia no meio da igreja. Eu não quero isso mais. Eu não quero isso mais. E eu fui para minha casa. Eu, minha esposa e os meus filhos. Passamos a passagem de ano de 99 para 2000 dentro de casa. Eu, Edna, Mateus e Ana Cláudia. Mateus estava com 7 anos de idade, a Ana com 5. Ana faria 5 em fevereiro. E ajoelhamos, estava dando meia-noite, só nós 4, demos as mãos, começamos a pedir a Deus que recebesse ali a gratidão por termos desfrutado de um sofrimento muito grande, de uma decepção muito grande, de uma frustração muito grande, porque eu esperava pastorear aquela igreja que estava naquele tempo até os meus 80 anos de idade, na minha ignorância, na minha cegueira. E eu estava ali, de mãos dadas com a minha esposa, com os meus filhos, e de repente o Mateus começou a chorar. E o choro dele começou a aumentar e eu fiquei incomodado com o choro dele, porque eu estava ali de mãos dadas com a minha família, pedindo a Deus para nos dar um próximo tempo diferente. Eu estava procurando um emprego, não queria mais caminhar no ministério pastoral e buscando uma colocação no mercado de trabalho, pedindo a Deus um monte de coisas que eram completamente longe dos propósitos de Deus para a minha vida e para a minha família. E aquele menino de 7 anos de idade começou a chorar compulsivamente. E eu fiquei mais incomodado ainda. Eu parei tudo, a oração, botei a mão no ombro daquele menino de 7 anos de idade e falei para ele assim: o que está acontecendo? Para que esse choro? Por que esse choro? Para que esse desespero? Você não está sabendo de nada do que está acontecendo, menino? E eu preocupado, achando que ele estava sentindo talvez a mesma dor que eu e que Edna estávamos sentindo naquele tempo. E a gente tentando preservar os meninos, né, do meio do sofrimento, das frustrações que estávamos passando. E de repente ele vira para mim e fala comigo: isso não é nada não, papai. Chorando, soluçando. Não é nada não, papai, não é nada não, papai. É só o Espírito de Deus no meu coração. Essa foi a fala de uma criança de 7 anos. Eu fiquei tão chocado naquele momento, porque eu percebi Deus no caminho comigo, de novo. Eu vi que eu não estava sozinho, mesmo sem igreja, mesmo perdendo o meu maior sonho, que era pastorear, mesmo com muita dor, com muito sofrimento.
Deus estava naquele caminho comigo e com a minha família. Deus ouviu as minhas baboseiras, as minhas bobagens, as minhas lamúrias, as minhas reclamações. Ele ouviu todas elas. E não se engane, meu irmão e minha irmã, ele até hoje, de vez em quando, continua ouvindo as minhas baboseiras. E eu quero dizer para você que você pode falar as suas baboseiras para ele, porque ele vai ouvir também, como ele fez aqui com esses discípulos a caminho de Emaús. Mas ele não fica só na ausculta, ele vai além, porque depois de Deus ouvir andando, porque eles continuaram no caminho, depois eu continuei no caminho, falando ainda muitas lamúrias, e Deus continuou ouvindo as minhas lamúrias. E depois de uns 3 meses mais ou menos, eu com a mesma oração, com a mesma baboseira, mesmo com a certeza de que Deus estava comigo, continuei com a mesma lamúria. Deus me deu uma experiência muito especial. Eu não sei se você vai acreditar, eu te respeito se você não acreditar, mas eu vivi uma experiência única nesse tempo com Deus, onde Deus, em um momento de oração à noite, eu triste ainda, sem direção, sem saber para onde caminhar, eu sentei na minha cama, dizendo para Deus ainda que eu não queria mais a igreja. A minha percepção era como se Deus estivesse sentado na cama do meu lado, e lá no íntimo do meu ser eu ouvi algumas palavras. Eu não sei se você acredita, minha irmã e meu irmão, se Deus fala ou não, mas eu preciso dizer para você que eu acredito que Deus fala. Eu gostaria muito que você acreditasse que Deus continua falando, porque Deus fala, porque Deus continua falando. E no meio dessa oração Deus disse assim para mim, no meu coração, Ele disse assim: você está certo, Jorge, a igreja é limitada mesmo. Você tem razão quando você fala que sou eu que sou puro e que a igreja é impura. Você tem razão quando você fala que sou eu que perdoo e que a igreja não perdoa. Você tem razão, Jorge. Só que você está esquecendo uma coisa, meu filho. Você está esquecendo que quando você fala da igreja, você está falando de você mesmo. Você está esquecendo disso, filho. Você está esquecendo que o dom que eu te dei é para cuidar de alguma coisa que não é sua, é minha. Então, como se eu ouvisse assim. Não sei se você acredita nisso, eu não acredito, porque eu fui ofendido. Foi Deus dizendo assim para mim: essa igreja que você diz que é impura, quem purifica essa igreja sou eu, Jorge, não é você. Essa igreja que você diz que não sabe perdoar, Jorge, quem ensina essa igreja a perdoar, perdoando, sou eu, não é você, Jorge. Eu é que ensino essa igreja a perdoar, e ela está aprendendo. Essa igreja que você diz que ela não é perfeita, que o perfeito sou eu, você tem razão, ela não é perfeita mesmo não, mas quem faz dessa igreja uma noiva perfeita no futuro sou eu e não você, porque quem morreu e ressurgiu por essa igreja para que ela existisse fui eu e não você. E o que eu te chamei para fazer, Jorge, é para cuidar da minha igreja e não da sua. Se você quiser, Jorge, porque se você não quiser, agora eu posso levantar outro para fazer aquilo que eu queria que você fizesse. Eu me arrependi nesse momento em pranto, em choro, chorei igual um menino babão, levantei, bati a poeira do corpo, arrumei minha cabeça, joguei uma água no rosto e disse: eu sou apaixonado pela igreja de Jesus. Levantei amando e sendo um cuidador da noiva do meu Senhor. Por isso que eu tento cuidar dela da melhor forma possível,
não usando indevidamente aquilo que eu não posso usar. Eu não posso usar a igreja. Ninguém pode usar a igreja. Existe um só que pode fazer qualquer coisa com a igreja, que é Jesus. Eu não. Você também. A igreja dele não é minha. E é por isso que eu amo gente. Por causa dessa experiência. Por que eu estou contando essa experiência para vocês? Porque eu me vejo aqui nesse caminho de Emaús. Frustrado, aonde Deus vem, ouve as minhas baboseiras, aonde Deus anda comigo, me convida a falar das minhas lamúrias, dos meus problemas, atentamente me ouve, não me critica, me ouve com o coração aberto, sem criticar, porque ele podia dar. Irmãos, como Jesus podia estar ali indignado com a pouca fé daqueles discípulos? Ele podia chamar a atenção, brigar e dizer que cambada de pouca fé. Eu falei para vocês que eu ia morrer, eu falei que eu ia ressurgir, eu ia fazer um monte de coisa. Eu, no lugar dele, tinha batido nesses caras. Sem uma gota de paciência. Mas Jesus não. Pacientemente. Jesus toma uma ação completamente diferente do que qualquer um de nós tomaria. E Jesus, então, sabe o que ele faz? Gradativamente, ele vai mostrando para nós a realidade salvadora ao nosso redor, no meio da adversidade. Vou repetir para vocês. Gradativamente, Jesus vai descortinando a realidade salvadora no meio da dor, no meio da luta, no meio dos problemas. Jesus nos coloca num processo de desilusão. Muitas vezes ficamos presos nas ilusões que criamos para nós mesmos, e Jesus tem que vir pacientemente tirar a gente dessas desilusões e trazer a gente para mais perto da realidade da vida. E essa realidade é uma verdade que se coloca diante de nós, e essa verdade, de acordo com Jesus, ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto ele diz para alguns que já tinham crido em Jesus. Ele está dizendo esse texto para crente. E ele diz assim: então vocês vão conhecer agora algumas verdades, essa verdade vai libertar vocês. E na vida é assim, no caminho, Deus vai mostrando verdades, essas verdades vai libertando a gente, e a gente vai crescendo, nós vamos caminhando para a maturidade, e vamos parecendo um pouco mais com Jesus. De repente a gente luta de novo, ele pacientemente vem ao nosso encontro, abrindo a percepção da gente, fazendo da gente gente melhor. Mas Jesus, além de nos desiludir, Jesus também nos ensina, e aqui eu quero caminhar para o final. Ele vem no meio da dor, se coloca no meio da gente, ouve as nossas lamúrias, nossos lamentos, nossas dores. Ele nos faz enxergar a realidade salvadora ao nosso redor. E depois que ele nos faz enxergar, ele vai falar assim: aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E aí ele começa a fazer igual ele fez com os discípulos. Ele vai mostrando sobre o Cristo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo o que havia de acontecer. E eu pergunto para você hoje: o que é que você precisa aprender? O que é que você precisa aprender? Quais questões estão aí no coração ainda que não tem respostas? Que dúvida tem aí? Quais dúvidas existem? O que a gente tem que aprender? Eu quero te convidar para aprender com o ressurreto no caminho, porque ele vai te ensinar a verdade. Ele vai te ensinar a ser mais confiante nele, ele vai te ensinar a ter mais fé, porque ele vai te dar fé, porque a fé vem dele, é ele que dá. Ele vai mostrar para você que ele não é homem que mente, que ele é Deus e que cumpre tudo o que prometeu. E que se ele te prometeu uma coisa, fique tranquilo, porque ele vai cumprir. Prova é que eu estou aqui hoje, amando a igreja, tantos anos depois.
15 anos depois. Então eu preciso hoje, meus irmãos e minhas irmãs, desafiar a cada um e a cada um para termos o ressurreto no caminho da vida, para caminharmos com o ressurreto, para termos comunhão com Ele, porque assim os nossos olhos serão abertos, assim a realidade salvadora se estabelecerá, assim seremos libertos, teremos um relacionamento verdadeiro, íntimo com esse ressurreto, seremos desiludidos e curados. Então eu quero te insistir para continuar o caminho acompanhado do ressurreto, porque Ele prometeu para você, Ele prometeu para mim que nós jamais ficaríamos sozinhos, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E eu pergunto: crês nisso? Ou isso é uma história de carochinha? Você acredita nisso? Você acredita que Jesus anda com você? Você acredita que em todo lugar que você está, Ele está contigo? É esse o desafio que a gente tem. Que percebamos então o ressurreto e o caminho para a gente, em nome de Jesus. Oremos. Quando você está aí, abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por se fazer presente no caminho com a gente. Obrigado. Nós não merecemos isso, Senhor. As nossas ações é para que andemos abandonados, solitários. Como a Gabriela hoje orou, muitas vezes insistimos nos pecados que temos. Mas o Senhor é muito maior do que qualquer um de nós. O amor do Senhor é constrangedor e a sua graça é irresistível. Obrigado, porque ainda o Senhor nos atrai e insiste em fazer de nós luz para as nações, luz para todos os povos, sal para essa terra. Ajude-nos no caminho, seja conosco no caminho, abra os nossos olhos no caminho, tira de nós as ilusões, mostre-nos a realidade salvadora ao nosso redor, ensina-nos, porque queremos aprender com o Senhor.